Fala pessoal, então voltei aqui agora para fazer a explicação das perguntas, das questões para vocês, né? Eu já fiz a leitura do texto. Quem precisar volta lá nele, quem volta lá ver o vídeo de novo ou só acompanha aí com o texto que você tem, certo? E agora a gente vai para as questões. Vou fazer a leitura delas e a explicação de cada uma delas. Se eu não me engano, aqui são 5 questões só, facinho. Vamos lá. Questão número 1. Qual é o fato principal desse texto? Onde possivelmente ocorrem os fatos? Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Então aqui é uma questão, mas ela tem 3 perguntinhas. Primeiro, qual é o fato principal desse texto? Então, nesse texto aí tem um diálogo entre um pai e um filho e tem um fato principal. Qual fato é esse? Vocês vão ler ele e tentar identificar isso para mim. Depois, onde possivelmente ocorrem esses fatos. Então, lá no texto, a partir da leitura, vocês vão tentar descobrir aonde que provavelmente está acontecendo esse fato, essa situação que acontece no texto. E por fim, vocês vão dizer para mim qual é aproximadamente, então vocês vão tentar estipular, tentar imaginar aí pela leitura quanto tempo mais ou menos que essa cena dura. Quanto tempo que ela dura, esse diálogo entre eles. Então vocês vão responder essas 3 coisas, certo? Agora aqui, ó. Questão 2. Questão 2 está assim, ó. No texto teatral, as falas dos personagens assumem um papel de destaque na construção da história. Como é reproduzida as falas das personagens? Pelo discurso direto ou indireto? Então aí vocês têm que lembrar de uma coisinha que foi falado nos pets do ano passado, que é o discurso direto e o discurso indireto. São 2 maneiras que a gente faz ali na hora de construir o texto. Só aqui dando uma dica para vocês, ó. O discurso direto é quando a fala do personagem aparece de forma clara no texto. Você sabe exatamente quando é cada personagem que está falando. Já o discurso indireto, a fala do personagem se mistura na fala do narrador. Exemplo. Imagina ali um texto assim, ó. Joãozinho e Maria estavam andando quando? João. Ô Maria, estou cansado. Maria, Ô João, também estou cansado. Isso seria um discurso direto. E agora um discurso indireto. Mesmo exemplo. Joãozinho e Maria estavam andando na rua quando João disse que estava cansado. Isso foi indireto. Eu sei que assim, explicando assim por cima fica um pouco complicado, mas é porque é uma atividade de revisão, né? Então de algo que vocês já viram. Então tenta puxar na memória e se precisar, dá uma pesquisada na internet, não tem problema nenhum de você pesquisar o que é o discurso direto e indireto. Pesquisar a resposta não, mas o que é o direto e indireto, eu acho que vale a pena se você quiser. Mas com essa explicação que eu dei aqui agora, rapidinha, dá para responder, tá? Questão 3 aqui, ó. Embora o narrador esteja ausente, conseguimos ter uma visão ampla acerca dos personagens. Que ideia você faz do Tião e Otávio? De que forma as características de cada personagem não são reveladas, se não há narrador? Então, nesse texto ali, a gente tem o Tião e o Otávio, né? São pai e filho. E aí, durante a fala, a gente consegue, se você prestar atenção na forma como eles falam, você consegue imaginar mais ou menos como é cada um dos dois, as características dos dois. Então você vai dizer para mim qual ideia que você tem de cada um deles. Você vai escrever assim: Tião, parece ser uma pessoa que... Tiraram. Otávio, parece ser uma pessoa que... Então você vai dizer para mim qual que é a sua visão de cada um dos personagens pelo que você leu no texto. Depois disso, você vai me dizer como que você conseguiu perceber, como que nós conseguimos perceber essas características se o narrador não fala elas para nós. É fácil de fazer isso aqui, só tem que pensar um pouquinho aqui. Você vai dizer como que a gente percebe isso. A gente percebe através das... Vocês colocam aí o que permite a gente perceber as características dele.
E, por fim, né? Não, por fim não, que essa tem 5 questões aqui, ó. Aí vem a questão 4. Há no texto algum trecho em letras de tipo diferente, ou seja, em itálico, como por exemplo, irritado, com gestos de quem faz afastamento. Qual é a função desses trechos? Quem assistiu o outro vídeo vai lembrar que eu expliquei que esses trechos são chamados de rúbrica, né? Quem viu lá o outro vídeo vai se lembrar disso. E lá no outro vídeo eu dei a explicação do para que elas servem. Então volta lá no outro vídeo que você consegue responder essa questão tranquilinha, tá? Por fim, a questão 5. O texto teatral é escrito para ser representado. Na cena lida, que tipo de variedade linguística predomina? Justifique sua resposta. Então, durante a fala dos personagens, eles falam de um modo. De que modo eles falam? Aí você vai marcar uma das alternativas. Eles falam de forma culta e formal? Eles têm uma fala mais regional? Eles têm uma fala culta e informal? Ou eles têm uma fala mais popular? Você vai marcar para mim qual a alternativa que você acha que é e você vai justificar. Ah, eu acho que eles falam da forma culto-formal. Aí você vai falar por quê? Porque durante o texto os personagens estão falando de jeito... Independente da alternativa que você vai marcar, é uma alternativa só, você tem que justificar para mim, certo? Só isso. Eu acho que talvez essa aqui seja a mais complicadinha, mas todas as outras dá pra fazer tranquilamente. Qualquer dúvida, gente, se surgir qualquer dúvida, manda ali pra mim no Conexão Escola que eu tento responder pra vocês, tá? Belezinha? Então, é isso aqui.